Todo domingo nós convidamos um pregador para trazer para nós a palavra de Deus. E hoje vem um jovem missionário do norte do Paraná, da Arquidiocese de Londrina. É o Leonardo Barbosa, ele que faz parte da missão Evangelizar Sempre. Evangelizar Sempre. Vamos aplaudir o Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Arquidiocese de Londrina. Para onde eu irei? Alô, Londrina do Paraná. Em quem apoiarei? Missão Evangelizar Sempre. Para onde eu irei? O Leonardo Barbosa, obrigado, irmão, pelo seu sim. Quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Muito bom dia. Queria agradecer o convite por estar aqui com vocês na Rede Século XXI. Queria parabenizar todos vocês do Piauí que vieram de longe para cá. É assim mesmo, né, gente? É através da fé que as coisas acontecem na nossa vida. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham em casa, sejam bem-vindos. Que o céu nessa manhã possa adentrar a sua residência, a sua família. Eu me chamo Leonardo, sou da Arquidiocese de Londrina, norte do Paraná, sou fundador do projeto Evangelizar Sempre. O nosso projeto hoje vem caminhando para se tornar uma comunidade. Nós atuamos em algumas esferas de evangelização dentro da nossa arquidiocese, trabalhamos com dependentes químicos, temos o nosso grupo de oração, evangelizamos através da internet, através de alguns eventos, encontros também de evangelização, né? E estamos aí na caminhada com o Senhor. Fomos convidados a estar aqui hoje partilhando, né, a palavra do Senhor. E o nosso primeiro tema, né, é falar sobre o chamado. O Senhor nos convida hoje a falar sobre o chamado que Ele tem para cada um de nós. Vocês que estão aqui, você que está em casa, você sabe qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Hoje, nesta manhã, você que nos assiste, você que veio de longe com a sua caravana, que está até aqui, qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Você já parou, já refletiu, já pensou? Já pensou o porquê que o Senhor te fez, o porquê que o Senhor te colocou na sociedade que você está incluída, na casa que você está habitando hoje com os seus familiares, no trabalho, nas funções que você exerce? Já parou para pensar? Qual é o chamado que você tem a executar dentro desta realidade? É sobre isso que inicialmente nós vamos falar. Sobre o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. E aí, para que a gente parta inicialmente já para a palavra e a gente comece a nossa manhã, a nossa reflexão, eu quero te convidar. Peço para você que você não se disperse neste momento, para que você foque a sua atenção àquilo que o Senhor quer falar para nós. O Ministério de Música já vai estar nos auxiliando a conduzir um momento de oração também, mas antes nós vamos partilhar e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Desde já eu quero te convidar a pegar a sua palavra, a abrir, lá em Josué, capítulo 2, versículo 1.
É uma palavra muito conhecida. Mas eu peço ao Senhor que hoje, nesta manhã, venha trazer para nós, de forma acertada, algo novo ao nosso coração. Então abaixe sua cabeça um minutinho para que a gente possa rezar. Senhor, neste momento nós queremos te pedir palavras acertadas. Nós queremos te pedir, Pai de infinita misericórdia, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, desça sobre nós, desça sobre mim, desça sobre esta comunidade que está aqui reunida, sobre essas várias comunidades que estão instauradas nos lares que nos assistem neste momento. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a sua palavra trazer ao nosso coração ciência, sabedoria, amor, que é o maior dos seus dons. Infunda sobre nós, Senhor, a capacidade de compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Caminhe conosco, Senhor. Caminhe conosco. Então eu te convido a estar pegando a sua palavra e abrir ela lá em Josué, capítulo 2, versículo 1, versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos lá. Josué, filho de Num, mandou secretamente de Setim 2 espiões, dizendo: Ide e examinai o país e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se hospedaram. Foi comunicado ao rei de Jericó que alguns israelitas chegaram ali esta noite para explorar o país. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: põe para fora os homens que vieram ter contigo e entraram em tua casa, pois vieram para explorar todo o país. Mas a mulher levou os 2 homens a um esconderijo e depois disse: sim, vieram a mim uns homens, mas eu não sabia de onde eram. Quando ia ser fechada a porta da cidade, sendo já escuro, eles partiram, e não sei para onde foram. Persegui-os, depressa que os alcançarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quero falar com você sobre chamado. E por que eu pego esta passagem, né? Quem que conhece essa passagem? Bastante gente, né? Porque essa passagem aqui, através dela, de todo esse contexto, foi saída uma oração poderosíssima que nós fazemos muito, né? Que é o cerco de Jericó, né? Para que as muralhas caiam, né? Mas o porquê que eu escolhi ela para que a gente falasse de chamado? Porque aqui nós conseguimos extrair algo muito bonito, que é: o Senhor chama aqueles que Ele quer, não aqueles que aparentemente para nós são os melhores. O Senhor, Ele chama e convida e utiliza aqueles que muitas vezes ninguém dá nada, aqueles que muitas vezes são pessoas talvez comuns ou talvez aos olhos nossos mesmo, muitas vezes que estamos dentro da igreja, não servem. O Senhor bem diz na palavra dele, né? Que Ele convida, né, os fracos para confundir os fortes, né? E é por isso que eu escolhi esta passagem para que a gente fale de chamado. Porque você tem um chamado, mas você hoje conseguiu identificar esse chamado? E se conseguiu identificar esse chamado, você hoje vem correspondendo a este chamado? Ou muitas vezes você pode estar se sentindo indigno, pode estar achando que não é para você. Então, quero te convidar a meditar aqui sobre uma mulher
que se chama Raabe. Quem foi Raabe? Raabe era a mulher que aos olhos da sociedade não tinha nada de bom a oferecer. Qual era a profissão de Raabe? Conversem comigo, vocês que estão aqui. Qual era a profissão de Raabe? Prostituta. Raabe, ela era uma prostituta, mas ela não era uma prostituta qualquer. Ela era a chefe do prostíbulo, a famosa cafetina, quem mandava no prostíbulo, quem escolhia quem eram as meninas que ficavam, ela era a dona. E aí, gente, o que eu quero tirar de alguns pontos aqui? Quem era ela, da onde ela era e de que povo ela era? Raabe, ela não fazia parte do povo de Deus. Primeiro ponto. Raabe era uma estrangeira. O povo de Deus, caminho da terra prometida, né? Se depara com Deus dizendo a eles que eles tomariam a cidade de Jericó. Estou certo? O Senhor colocou a eles que eles tomariam a cidade de Jericó. Mas essa cidade era extremamente murada, alta, praticamente aos olhos ali do povo, difícil de penetrar. Mas quando nós estamos com o Senhor, tem batalha que a gente não ganha? Não, né? Quando nós estamos com o Senhor, a gente ganha todas as batalhas. E o Senhor fez uma promessa àquele povo e disse: vocês conquistarão a cidade murada de Jericó. E disse a eles alguns passo a passos. Como? Primeiramente, enviar espiões para conhecer a cidade. Entenda nisso, como as coisas de Deus são organizadas. Quando nós vamos fazer alguma coisa e nós queremos que Deus esteja conosco, nós precisamos de organização. Entenda isso nessa manhã. Traçar estratégias de oração, dar tempo para que as coisas aconteçam, porque muitas vezes nós somos extremamente imediatistas, né? Não damos tempo. Entenda como o Senhor dá para eles um passo a passo para que o Senhor realize aquilo que o Senhor prometeu, e o Senhor pede para que eles enviem espiões, e assim acontece. É enviado 2 espiões até Jericó. E esses homens, quando chegam lá, eles chegam de que forma? Igual nós, né? Quando o Senhor nos dá uma missão. Morrendo de medo, né? Tendo que andar muitas vezes escondidinho, com o nosso terço ali, ó, escondido, sem falar muito para as pessoas. Muitas vezes se achando indigno. Muitas vezes pensando, mas isso aqui que Deus mandou eu fazer não vai dar certo. Se eu for fazer isso aqui, eu estou lascado, como diz os nossos irmãos nordestinos, né? Estou lascado. E assim esses 2 homens foram para uma terra onde muitas vezes se descobrissem, eles morreriam. Mas eles foram. Por quê? Aceitaram o chamado que Deus deu naquele momento para eles. E esses homens foram. Chegaram lá, começaram a analisar qual o melhor lugar para que a gente se esconda. E acharam um local onde as pessoas geralmente não passavam. E quem passava por lá estava escondido também, né? Porque esse tipo de lugar não é um lugar que todo mundo entra lá pela porta da frente, né? O pessoal entra escondido nesse lugar. Então é um lugar para se esconder. E esses homens encontraram este local e foram, não porque eram safados, não. Foram para se esconder, porque era um local que as pessoas não viam muito. E eles foram. Mas quando eles chegaram lá, eles se encontraram com esta mulher chamada Raabe, que estava em uma vida de pecado, mas
quando se deparou com estes homens, algo já tinha acontecido. E aí eu quero falar com você. Qual é o estado de pecado que você se encontra hoje? Não adianta falar que não está, porque todos nós estamos, né? Não adianta falar que não está em estado de pecado, porque todos nós estamos, né? Lutamos contra. Tem um amigo que é fundador de uma comunidade lá em Pernambuco, se chama Jorjão, da comunidade de Cairós. Não sei se vocês conhecem lá. E ele tem uma frase que me marcou e eu levo ela. Santo é um pecador que nunca para de lutar. O que é um santo? Um pecador que não para de lutar. Cai, levanta, tenta mudar. Cai, levanta, tenta mudar. Por isso que eu digo que em pecado todos nós estamos. E aquela mulher chamada Raabe se encontra na mesma situação. Estava em uma vida de pecado. Claro que nós não estamos no mesmo pecado que ela, que cada um tem o seu. Mas aquela mulher estava em situação de pecado. Mas antes dela se deparar com esses dois espiões, o que ela fez? Conversou com o Senhor. A palavra ali não nos fala de forma clara, mas se a gente se aprofundar, se a gente estudar, a gente consegue compreender que antes desta mulher acolher aqueles dois espiões, ela conversou com o Senhor. E quando ela se depara com o Senhor, conversa com o Senhor, começa o processo de conversão na vida dela. Ela chega para esses dois homens e diz a eles: vocês vão tomar a minha cidade. Conversa com os dois e fala para eles: eu vou te esconder aqui, eu vou te ajudar. E aqueles homens olham para ela e falam: como assim? Como você sabe que Deus vai entregar essa cidade a nós, sendo que ninguém sabe, nós estamos aqui de surpresa como os espiões? Imagina a cabeça desses dois espiões. Meu Deus do céu, viemos para cá para um negócio armado, está todo mundo sabendo que a gente está aqui, está todo mundo sabendo que a gente vai tomar a cidade e morremos. Mas não, só Raabe sabe. E aí, o porquê que Raabe sabe? Quem contou a ela? Deus. E aí nós conseguimos entender que Raabe tinha começado um processo de conversão. Por quê? Porque ela tinha buscado a Deus. Porque ela tinha conversado com Deus. Porque Deus revelou a ela o que iria acontecer antes mesmo que acontecesse. Está entendendo? E aí começa o chamado de Raabe. Mesmo em meio ao pecado, o Senhor chama, o Senhor dá uma missão, o Senhor fala: venha, eu preciso de você, eu quero você, e eu quero que a minha obra aconteça com a sua contribuição. Deus não precisa, eu até disse que Deus precisa, Deus não precisa, mas Deus quer a nossa contribuição. E por isso que eu te digo, hoje, o Senhor quer a sua contribuição para que a obra dele aconteça. E você pode contribuir de diversas formas. A melhor e maior dela é com o seu servir, tá? A melhor e maior é com o seu servir, é com o seu sim. E aí, aqueles homens devem ter parado e pensado: meu Deus, o serviço secreto aqui de Jericó deve ser muito bom, porque nós mal chegamos, já estão sabendo de tudo, a casa caiu, estamos lascados. E ela diz: não, o Senhor me revelou, eu sei de tudo que vai acontecer, e por isso eu vou os esconder, vou fazer com que vocês saiam em segurança. Ela deve ter partilhado ali todos os pontos fortes, os pontos fracos da região dela, né? Mas o que ela fez, além disso? Ela disse: eu vou vos ajudar, mas eu quero também pedir algo. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Fala alto. Edifica o seu lar, edifica a sua casa. E por isso, ela negociou
com os 2 espiões e disse: eu vos ajudo, mas lembra-se de nós, salve a mim e a minha casa. Salve a mim e a minha casa. Ei, olhe para ela, a situação dela, o contexto. Ela era uma mulher da vida, ela era uma mulher que sofria demais, porque Moisés, inspirado por Deus naquela época, condenava de uma forma muito severa esse tipo de profissão. Elas não podiam caminhar na rua, elas não podiam andar, elas não podiam estar onde as outras pessoas estavam. Então você imagina só a ferida dentro do coração desta mulher, de não poder ter convívio social, de não poder sair de casa. Imagina você aí dentro de casa sem poder sair da sua casa para nada, só recebendo as pessoas dentro para que elas utilizem do seu corpo. Imagine o tamanho das feridas desta mulher. E no momento que ela tem ali para pedir, para negociar alguma coisa, o que ela pede? Pelos outros, em vez de pedir para ela. Está entendendo? Quantas vezes a gente julga as pessoas pelo que ela é, pelo que ela faz, ou pelo que ela está fazendo no momento, mas não busca compreender o porquê ela está nesta situação, o que está acontecendo para que ela faça isso. Não olhamos para o coração bom que existe lá dentro, só olhamos para o que ela está fazendo. Estão me entendendo? Quantas vezes a gente pré-julga, julga, fala devido à roupa que veste, fala devido à forma que se porta, fala devido à pessoa ser muito calada, fala devido à pessoa falar demais. A gente olha e condena, mas a gente não consegue olhar o coração. E você sabe por que o Senhor escolhe pessoas como Raabe em meio ao pecado? Porque Deus é diferente de nós. Porque Ele olha o coração. Coração. Por que Deus escolheu Raabe? Coração. Por que Deus escolheu Davi? Coração. Entendem? Deus escolhe pelo coração, não pelas atitudes. Muitas pessoas dizem que as atitudes mostram quem nós somos. Eu costumo ir contra isso. Eu costumo pensar e tentar ver como Jesus. Os homens pregam que nós vemos as pessoas pelas atitudes, mas eu ainda tento ver como Jesus. Tentar ver o coração. Mas é muito difícil a gente conseguir ver realmente o que tem dentro do coração da pessoa. Mas para Jesus nada é difícil, para Deus nada é difícil. E é por isso que Ele escolhe pelo coração e muitas vezes Ele nos confunde. Entendem? Muitas vezes quando você se levantar para o seu chamado, as pessoas vão se confundir, vão achar que você não é para isso, vão achar que você é falso, vão achar que você é pecador para isso, mas o Senhor te convida pelo seu coração. É isso que eu quero que você guarde neste momento. Você tem um chamado, e ele foi feito pelo coração que você tem. Então preserve aquilo que tem de bom dentro do seu coração, que é isso que vai fazer com que você dê frutos, e também tenha frutos. E aí, gente, ela chega e pede pela sua família. Não salve somente a mim, salve a minha família. E aí eu quero te perguntar, será que alguém da família dela pensava como ela? Estava em processo de conversão como ela? Será que o pessoal da família dela também não julgava ela? Será que o pessoal da família dela falava com ela, todo mundo? Só sei que o que aconteceu e qual foi o desfecho. Ela os escondeu, ela deu oportunidade para que eles fugissem e levassem todas as informações.
O Senhor cumpriu. Foi dadas as voltas, soou a trombeta. As muralhas caíram. Daí nasceu o nosso cerco de Jericó. Tudo isso aconteceu. E o povo de Deus conseguiu conquistar aquilo que Deus tinha prometido. Através do chamado de muitas pessoas ali que disseram sim. Raabe, os espiões, todo o povo. Mas não é só nisso que eu quero ficar dentro desta reflexão. Eu quero ir além. Porque para uma prostituta, dentro de uma cidade grande como Jericó, para a época, toda murada, só ela sobreviver com a sua família e ela levar a sua família a não morrer, já é uma vitória enorme. Pensa comigo, não é, gente? É uma vitória enorme. Ela levar a casa dela a não morrer. Mas ela ainda foi além. Ela ainda foi além. Raabe foi direcionada pelos espiões também a se isolar por alguns dias e retornar depois de alguns dias. Por quê? Para que não confundissem ela com o povo que deveria ter sido morto. E foi o que ela fez. Entendam a obediência. Como nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Ela ficou reclusa durante esses dias, retornou, e quando ela retornou, o povo de Deus olhou para ela e para a família, e disse: Alá, Raabe, aquela prostituta que nos ajudou. Começaram a olhar para ela. Ou você acha que o povo de Deus também não olha e não fala, né? Por mais que a pessoa foi lá, ajudou, fez tudo, conseguiu nos ajudar, mas o povo ainda continua com a pessoa velha dentro da cabeça, né? A pessoa foi lá, fez. Aquilo de bom que a gente faz, muitas vezes é apagado de uma forma muito rápida, mas aquilo que a gente já fez de ruim fica o resto da vida, não é? O povo guarda. Aquele irmão ali, ó, ele é bonzinho, mas ele já deu uma pisada aqui na minha unha encravada que eu não esqueço. Até hoje eu lembro da dor. Mas ele já veio, já me deu pão, já me deu água, já me deu carona para ir para o hospital. Mas isso tudo eu esqueço, mas da dor eu lembro. E o povo de Deus olhava para ela da mesma forma. Da mesma forma. E aí, Raabe era bonita. Ela chegou no meio do povo de Deus e logo despertou interesse dentro do povo de Deus. E eis que o sonho, qual é o sonho de praticamente todas as mulheres? Só não as que têm o chamado à vida consagrada, né? A ser irmã. Qual é o sonho? Vocês estão indo, está cheio de mulher aqui, vocês não têm sonho não? Ou vocês estão tudo solteira? Fala alto! Casar! O sonho de toda mulher é casar. E depois que casa quer ter uma família. Você acha que Raabe não tinha esse sonho? Tinha. Mas dentro da profissão dela, ela conseguia fazer isso? Não. Mais uma coisa que Raabe era machucada, né? Além de não poder chegar perto das pessoas, também tinha esse sonho, como todas as mulheres. E eis que quando Raabe começa o seu processo de conversão, assume seu chamado, ajuda na obra de Deus, para que a obra de Deus aconteça, ela foge, volta, começa a ser inserida dentro do povo de Deus, mesmo sendo uma estrangeira.
Por quê? Porque nós todos somos chamados a ser povo de Deus, independente de onde você veio. Mesmo se você já teve outra religião, você é convidado a estar inserido junto ao povo de Deus. Você vai chegar como estrangeiro, mas você não vai ser a vida toda estrangeiro. Está entendendo? Raabe era uma estrangeira, não era do povo de Deus, mas ela se tornou porque ela aceitou o seu chamado, se colocou à missão e começou o seu processo de conversão. Adentrou ao povo eleito, ao povo de Deus. E aí, para que isso fosse concreto, o que aconteceu? Ela se casou. Ela conseguiu arrumar um marido. E se não fosse pouco para uma história de alguém que você olha e não dá nada, ela ter salvado a sua família, saído da vida errada que ela tinha, conseguido entrar dentro do povo de Deus, conseguiu casar, conseguiu ter uma família. Eu quero que para que a gente venha rezar, quero já o ministério, pedir para o ministério começar um dedilhado para nós ali. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, e segura aberta. Se não bastasse tudo isso de bom na vida de Raabe, você vai ver o que Deus fez de extraordinário no fim dessa história. Todo mundo com a Bíblia aberta? Quem aí lê bem? Quem aí lê bem? Irmã de Rosa, vem cá. Você mesmo, vem aqui. Vem você. Você está rouca? Então vem outro, vem cá. Ali, vem cá me ajudar. Para que vocês vejam o que aconteceu na vida de Raabe. O que Deus preparou para o final dessa história. Mateus 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Antes, lê para mim o título aqui, ó. Antepassados de Jesus. Da união de Salmão e Raabe, nasceu Boaz. Da união de Boaz e Rute, nasceu Obed. Obed foi pai de José. Jessé foi pai do rei Davi. Palavra do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Vocês entenderam o que é isso aqui? Genealogia de Jesus. Eu vou ler de novo. Da união de Salmão e Raabe, essa mesmo que eu acabei de falar, nasceu Boz. Da união de Boz e Rute, nasceu Obed. Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de quem mesmo? Rei Davi. Ei, Davi não está na genealogia de Jesus? Pode uma prostituta estar na genealogia de Jesus Cristo, o Salvador? Parece coisa de outro mundo, não parece? Se você falar hoje que Jesus virá e pela genealogia dele vai ter uma prostituta, um drogado, um gay, você acha que alguém vai acreditar? Você acha que naquela época se falasse alguém ia acreditar? Não, né? Mas esse é o nosso Deus que olha o coração. Esse é o nosso Deus que não quer saber para o que nós achamos, mas faz aquilo que é bom, aquilo que prospera amor. Mas as coisas só acontecem quando nós aceitamos o nosso chamado e começamos um processo de conversão. Raabe, quando decidiu esconder aqueles homens, ela tinha começado um processo de conversão. Ela tinha iniciado
uma conversa com Deus. Ela tinha começado a ouvir a Deus. E amados, você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Eu já fui Raabe. Não me prostituí, mas já cometi cada pecado. Assim como você também não é santo. Não estava aqui me ouvindo. Quem já é santo não precisa ouvir pecador. Eu não sei qual é o seu pecado. O que é que te bloqueia a não assumir o chamado que Deus tem para a sua vida? Não sei. Eu só sei que Deus me mandou vir aqui para falar para você que me escuta em casa e para vocês que estão aqui. Que você é povo eleito, que você é chamado, que o Senhor te ama, independente do que você tem feito ou do que você já fez. Não deixe com que o pecado e as coisas ruins bloqueie aquilo que você tem. Talvez você não tenha um chamado como eu a uma vida missionária, mas você tem chamado a ser como Raabe, levar a sua casa a salvação. Levar aonde você trabalha a salvação. É que você não sabe, Leonardo, como é o meu trabalho. Eu não posso ir nem com camisa de igreja no meu trabalho, senão eu não entro lá dentro. Ou sou motivo de chacota. Mas você é chamada. Vocês entenderam que numa situação daqui, Raabe colocou a vida dela em risco por 2 espiões que ela não conhecia e por um Deus que ela tinha acabado de fazer contato? Ela colocou a cabeça dela em risco porque ela mentiu para o rei para escondê-los. E se ele manda vasculhar lá a casa dela e acha eles? O que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. E Deus, Ele nos coloca em posições que aos nossos olhos parece que nós vamos morrer. Esse é o Deus que nós temos. Mas esse mesmo Deus que nos coloca nessa posição, Ele faz para nos testar, para provar a nossa fé. Mas nós precisamos ter fé e saber que Ele é misericórdia, que Ele vai fazer, e com Ele nós já somos vencedores. Estão entendendo? Se nós nos colocarmos a caminho e dizermos sim, vai ser difícil, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Está aqui um cara que pode bater no peito e falar. Pensa num cara que tem dificuldade. Sabe quantos anos eu tenho? 28 só. E se eu te contar a minha vida, você senta e chora comigo. Você senta e chora comigo. Entendeu? Passei 10 anos no mundo de uma forma muito pesada. Eu já rodei o Brasil inteiro, fazendo shows com dupla sertaneja, um ambiente muito pesado, de pecado muito forte. Esse cara aqui, lá na minha cidade em Londrina, já fez rave, já fez cervejada, já fez muita coisa. Sou uma pessoa vivida, já tive 3 empresas. Com 28 anos. Comecei a trabalhar com meus 14. Desde os meus 16 anos de idade, eu mesmo compro tudo para mim, moro com os meus pais. Mas eu sempre aprendi a trabalhar e praticamente me autossustentar. Eu tenho uma história de vida muito forte. E Deus, através do chamado que Ele me deu, começou a incomodar o meu coração, como Ele vai incomodar o seu coração com o chamado que Ele tem para você. E Ele olhou para mim e me disse: eu quero que você faça para mim o que você já fez para o mundo. Estão entendendo? Eu já fiz rave, já fiz muita festa sertaneja, que levava milhares de pessoas.
o Senhor me deu uma missão de fundar um projeto que vem caminhando para se tornar uma comunidade. Eu tenho 28 anos, eu acho que eu vou ser o fundador mais novo do Brasil. E Ele me convidou a começar em 2 esferas até que Ele me falasse, olha, é comunidade. Primeira esfera, eu realizava eventos para o mundo. Eu levava muitas pessoas ao pecado. Desde não realizando eventos, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu trabalhava e ganhava, respectivamente, muito bem. E eu levava e proporcionava às pessoas uma vida mundana. Porque eu pegava amigos que não tinham dinheiro e proporcionava muita bebida, muita festa. E dentro desse contexto todo, eu fazia raves, cervejadas, festas universitárias, tudo, e reunia muitas pessoas. E eis que o Senhor disse, eu quero que você faça para mim o que você já fez para o mundo. Eu quero que você comece a realizar encontros católicos. Eu falei, eita, como? Aí ele foi me mostrando. Aí comecei, fiz um primeiro, deu lá 100 pessoas. Aí depois eu fiz um outro, deu 1.000. Aí depois eu fiz um outro, deu 12.000. E por aí vem acontecendo os encontros que Deus me pediu para realizar para Ele. Toma um monte de cacete, viu? Em maio mesmo eu fiz um encontro que eu tive que vender meu carro para pagar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu estou fazendo, eu estou lutando, estou fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer. E Ele vem me honrando, graças a Deus. Eu tenho um agora em fevereiro, agora 1 e 2 de fevereiro, em Londrina, lá no Paraná. O Padre Marcelo Rossi, o Padre Adriano Zandoná, Colo de Deus, Irmã Ana Paula, uma galera de primeira lá conosco. Pode chegar a 30.000 pessoas. Está entendendo? Para o cara que fazia rave. Para o cara que também olham e falam, mas ele? Mas Deus olha, ó, coração. Entendeu? É isso que Deus olha. Me deu outro chamado que esse eu ainda não consegui começar. Até conversava com o Padre Eduardo ali atrás. Que é, eu tenho uma agência de publicidade e muitos artistas seculares, eu cuidei das redes sociais deles e fiz com que eles aglomerassem milhões de seguidores. E eu quero fazer um trabalho de forma gratuita na internet, de formação para pregadores. E esse eu não consegui fazer, já faz 1 ano e meio, 2 que eu quero fazer e eu não consigo começar. Disponibilizar pregações de forma gratuita na internet, para que vá como forma de evangelização, mas também forme pregadores. Que quando a gente vai receber uma pregação e vai tentar estudar, a gente tem pouco material católico na internet. Nós temos muitos dos nossos irmãos evangélicos, mas católicos nós temos muito poucos. E alguns poucos que nós temos ainda cobram, e eu quero fazer gratuito, porque nem todo mundo consegue adquirir. E aí, este é o chamado que o Senhor tem para mim. E eu quero voltar para você. Qual é o chamado que o Senhor te traz hoje no seu coração? Eu quero te convidar a rezar neste momento. Quero convidar vocês a já irem ficando de pé. Quero te convidar a rezar sobre o chamado que Deus tem para você e para a sua vida. Quero fazer uma coisa ousada. Se você estiver na sua casa aí, não tenha vergonha não. Fica de pé também. Feche os olhos. Vamos rezar para que Deus coloque aí dentro do seu coração e fale ao seu coração. Muitas vezes a gente fica esperando as pessoas imporem as mãos sobre nós e vir falar para nós aquilo que Deus quer. Mas ei, olha para Raabe. Você acha que teve alguém que foi lá impor as mãos sobre Raabe e falar para ela o que Deus queria da vida dela? Acho que não, né? E se a gente está falando tanto de Deus falar dentro do nosso coração, de Deus olhar para o nosso coração, aprenda a escutar a Deus dentro de você. E este é o momento. Por isso eu quero te convidar a ficar com seus olhos fechados neste momento e a gente vai clamar ao Senhor. Senhor, eu quero te pedir
para que o Senhor manifeste o seu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre todos nós neste momento. Infunda, Senhor, o discernimento, a sabedoria. Faça, Senhor, com que a gente consiga te sentir. Há quanto tempo, Senhor, muitos dentro do seu povo não conseguem sentir a sua presença, não conseguem sentir o seu toque, não conseguem sentir a docilidade que o Senhor nos aborda. Infunda, Senhor, sobre nós um fogo abrasador que vem, que queima, que limpa, que lava, Senhor, tudo aquilo que nós temos e passamos neste momento. Olhai, Senhor, para a nossa nação, para nossas dificuldades. Como está difícil ser cristão, Senhor. O Senhor bem já nos disse que seria difícil, mas nós somos crianças e nós sentimos muito peso. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha trazer dentro de nós os seus dons, porque quando o seu Espírito adentra sobre nós, nós conseguimos sentir a paz que há muito não conseguimos sentir. Infunda sobre nós o dom do repouso, Senhor, para que a gente possa repousar no seu Espírito, para que a gente possa, Pai de infinita misericórdia, repousar nos seus braços, repousar em Ti, Senhor. Dê-nos, Senhor, uma oração nova, um canto novo, Senhor. Quebre, Senhor, todas as repetições que são criadas dentro de nós e que não nos levam a uma oração sincera. Tira de nós, Senhor, toda falsa oração. Quantas vezes a gente não consegue conversar com o Senhor de verdade? Quantas vezes, Senhor, nos falta até mesmo a vontade de rezar? Quebra isso dentro do nosso coração, neste momento. Dai-nos, Senhor, os dons das lágrimas, para que elas possam lavar o nosso rosto sofrido, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Vem, Espírito, purifica-nos. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Ser morno não dá mais. Vem, Espírito de Deus, cante isso. Vem, Espírito, purifica meu ser, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia, toda a minha covardia. Ser morno não dá mais, ser morno não dá mais. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar essa nação com tremendo avivamento. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração. Vem, Espírito, o nosso coração. Vem, Espírito. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Coloque a sua mão no seu coração neste momento e repita: Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração. Queima, Senhor, o meu coração. Nosso coração. Queima, Senhor, a minha vida. Vem, Espírito, venha reavivar aquilo que estava morto. Nosso coração,
o nosso Vem. coração. Mais uma vez, vem Espírito. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Solte sua oração neste momento. Shuria canta halabassoria da Maria. Shuria canta namara. Shuria canta namara. Shuria canta namara. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor me coloca que Ele quer despertar uma nova oração em muitos de nós. Muitos de nós vai ser agraciado com o dom de uma nova oração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Ergue teus braços, cante, vem. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso. Peça, vem Espírito, força nessa voz, cante. Vem